Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de conteúdos para professores das escolas bíblicas dominicais classe dos jovens. Você está no estúdio ADCast, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. O nosso coordenador geral é o pastor Neusley Moura e o nosso pastor presidente é o pastor Irineu Lima Pereira. Seja muito bem-vindo a mais um trimestre que se inicia neste ano de 2026. Estamos aqui acompanhando durante um bom período a introdução e os subsídios das revistas das escolas bíblicas dominicais e você tem estado conosco, nos acompanhando e participando desses subsídios. Quero agradecer a todos que ficaram conosco até aqui e permanecem durante todo esse conteúdo. Lembrando, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos para que as plataformas entendam que esse conteúdo é bom e possa ser levado para mais pessoas. Hoje nós estamos iniciando mais uma revista e nós estaremos falando sobre um tema muito importante, que é a verdade e o engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Um tema que é importante, por quê? Porque é um tema que é atual, um tema que ele está vívido na vida de jovens e adolescentes, dentro das escolas, dentro das faculdades e dentro da nossa sociedade. Você entra na rede social, você entra num ambiente de sala de aula, você com certeza vai ouvir falar sobre algum dos temas que nós estaremos tratando no decorrer desse trimestre. Pode ser que para alguns eles não entendam o motivo de estarmos levantando temas que num primeiro momento não tem cunho teológico, mas sim um cunho de estudo filosófico, social, antropológico, mas é um tema de muita importância. Por quê? Por meio desses temas nós vamos fazer um estudo apologético em defesa da nossa fé, para que nós blindemos a mente dos nossos jovens e adolescentes contra essas ervas daninhas, essas ideologias que vêm surgindo e destruindo vidas. Então, para expor essas lições, nós estaremos hoje na aula de número 1 com os professores que vou apresentar. À minha esquerda aqui, o presbítero irmão Gedeir, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Nicolas, a paz do Senhor ao irmão Washington. Quero agradecer a Deus por mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para juntos podermos acrescentar conhecimento ao subsídio, de aplicação aos professores. Creio que Deus vai nos dar muita sabedoria, iluminação mental e de inteligência para que possamos assim aplicar isso da melhor forma. Glória a Deus. E aqui à minha direita, o cooperador irmão Washington. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Nicolas, a paz do Senhor, irmão Gedeir. Muito prazer em conhecê-los. Prazer aos irmãos, paz do Senhor também aos irmãos. Estamos aqui também para contribuir, também tentar contribuir de alguma forma com esses assuntos tão complicados e espinhosos que nós temos aqui. Um desafio enorme, mas um grande desafio para aqueles que acreditam em Deus, né? Então é um prazer imenso. Espero que podamos construir algo bom aqui para os irmãos, para ajudar os irmãos nas escolas dominicais. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, então vamos partir aqui já para o início da nossa lição. Nós vamos estar falando sobre o que é uma ideologia, a lição que será aplicada no dia 5 de abril de 2026. E tem por texto principal Colossenses capítulo 2, versículo 22. Acompanhe conosco a leitura. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 2, e o resumo da nossa lição: para resistir aos enganos ideológicos e manter-se firme na fé, é necessário ter conhecimento profundo das Escrituras, renovar a mente em Cristo e usar as armas espirituais. Nós temos aqui
também o texto bíblico que nós faremos a leitura em classe, né? Não vou fazer a leitura no momento, mas se encontra em Colossenses capítulo 2, o versículo 8, e 2 Coríntios capítulo 10, versículo do 3 ao 5. É muito importante essa leitura para situar o seu aluno onde estaremos caminhando aí no decorrer dessa lição. Na introdução dessa lição, meus irmãos, nós estaremos fazendo meio que um apanhado do que vamos tratar nos assuntos de hoje. Nós estaremos estudando sobre os assuntos de ideologia. Primeiro, a conceituação dela. Basicamente, a conceituação será feita nos tópicos a seguir, mas entenderemos que a revista ela tende a nos mostrar que ideologia ela é baseada sempre ou quase sempre em uma visão humanista de interpretação das coisas. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Temos que ter muito cuidado ao aplicá-las, principalmente ao aplicar essas ideologias na ótica bíblica. Nós temos que sempre entender que a Bíblia ela deve ser acima de todas as coisas. A palavra de Deus ela deve estar acima de todas as coisas. A visão bíblica, a visão teológica cristã, ela é, de fato, o nosso guia, a nossa doutrina. E as ideologias, as ideias que surgem por meio delas e a interpretação do que nós vemos, ouvimos, sentimos e pensamos, ela não pode ser pautada em ideologias construídas por homens, né? Ainda que nem toda ideologia ela seja abertamente contrária à Bíblia ou contrária àquilo que existe na palavra de Deus, a maioria delas ainda assim confrontam pontos específicos da palavra de Deus e das nossas sã doutrinas. Então é importante, no decorrer dessa lição, que os professores sejam muito atentos aos assuntos que serão tratados para que nós tenhamos um extremo aproveitamento do que essa revista tem a nos trazer. Então já vamos partir aí para o tópico de número 1, características de uma ideologia, e a fundamentação humana, o subtópico de número 1, vai ser apresentado aqui pelo cooperador irmão Washington. Maravilha, meus irmãos. Então, vamos lá. O assunto ele é espinhoso, como já o irmão Nicolas adiantou previamente, e nós temos que trabalhar ele com muito detalhe, porque nós temos algumas características da ideologia que nós temos que apresentar para deixar embasado não só esta lição, mas principalmente todo o trimestre. Porque se nós conceituarmos de maneira equivocada o que é ideologia, todo o trimestre vai acabar perdendo um pouco do seu sentido nos sentidos introdutórios. Então é importante que esta aula, por isso que ela foi colocada anteriormente, antes de todas, como uma primeira aula, para que haja uma fundamentação para a argumentação dos próximos temas. Os próximos temas são extremamente difíceis, sem sombra de dúvidas, mas uma fundamentação do que é ideologia na primeira aula vai facilitar ou tirar alguns espinhos, algumas questões espinhosas da frente nas aulas que os irmãos vão ter a seguir. Tá? Então, a nossa revista, o autor, ele vai trabalhar sobre três aspectos muito importantes da fundamentação humana das ideologias. A primeira, a sua origem; a segunda, a sua base; e a terceira, o problema central das dois tópicos anteriores. A origem das ideologias que nós estamos criticando aqui, que a revista vai estar criticando, ela é baseada em pensadores, em filósofos, em políticos e em alguns movimentos sociais. O que isso significa? Que a base que fundamenta a ideia de ideologia, ela é fundamentada em subjetividade. O que isso significa, irmãos? Significa que ela é moldada. Ela pode ser moldada com o tempo, pode ser moldada através de perspectivas, porque pessoas mudam, culturas mudam, movimentos sociais são transformados, porque quando as suas bases são subjetivas. É diferentemente do que quando nós falamos sobre a base ser algo imóvel como Deus é. Porque Deus não muda durante a história. Deus não muda por causa dos contextos que estão ao seu redor. Deus é imóvel a tudo que está em volta dele. Então, se Deus não muda, ter Deus como base significa que as coisas que se baseiam nele não vão ter alteração. Por isso que a palavra de Deus permanece para sempre, né? Então, é importante mostrarmos que a origem ser focada em homens e a fundamentação humana traz um grande problema para as ideologias, né? Porque realmente ela parte de um pressuposto de subjetividade. Ela não tem nada óbvio, nada que possa fundamentá-la de maneira a ser inalterada. Porque, como eu disse, culturas mudam. Uma coisa que pode ser certa para alguém no Brasil pode ser diferente para alguém que mora na Alemanha. Então, tem toda essa estrutura que pode ser moldada. Então, quando temos fundamentos
que se baseiam em subjetividade, nós temos um grande problema. Então, por isso, esse é o principal ponto de oposição ao cristianismo, tá? A segunda problemática que é apresentada pelo autor também, que vocês podem estar levantando, é a base. A base não vem de Deus, como eu disse aos irmãos, né? Elas são criadas, são baseadas em razão humana, na cultura e em algo que eu acho mais perigoso ainda. Isso, se vocês quiserem salientar nas aulas, eu acho bem importante, que é na experiência. Experiência, elas também são transformadas por particularidades. A minha experiência é diferente do irmão Nicolas e do irmão Gedeir, mas a questão é que a nossa experiência é moldada por algo que é para além da própria experiência, que seria o próprio Deus. É Deus que fundamenta a minha experiência com o meu irmão, é Deus que media a minha experiência com a sociedade, Deus que media a minha experiência com qualquer outra coisa ao meu redor, ao meu contexto, tá? Então é importante nós colocarmos que a base não vem de Deus. E quando a base não é Deus, ela se opõe inevitavelmente ao cristianismo. E o problema central... Porque aí nós apelamos para uma teologia, uma hamartiologia, né? A teologia do pecado. O ser humano é falho, a natureza é pecaminosa. As suas construções são banhadas em pecado. Logo, tudo que o homem vai produzir de alguma forma é banhado em pecado se for a parte de Deus. Tudo que é construído pelo homem, a parte de Deus, tem ao seu futuro como falho, né? Ela não terá futuro construtivo, ela vai sempre se afastar cada vez mais do Senhor. Por isso, as ideologias podem ter erros e distorções. E a consequência, e aqui eu finalizo essa parte, sem Deus, as ideias se afastam da verdade, porque a base da verdade é Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, elas podem contrariar a vontade divina, ou seja, Deus não é um ser imóvel que não se interessa com a nossa vida. Ele é pessoal. Ele quer ter contato conosco. Porém, quando nós temos uma ideologia, ou se constroem ideologias que se afastam da verdade, logo, elas também podem contrariar a vontade de Deus, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. Amém. Glória a Deus. Que exposição tremenda. Nós temos aqui, então, por base, que a ideologia ela é banhada pelo pecado. Por quê? Porque ela simplesmente é fundamentada e formada de uma origem humana. Portanto, tudo aquilo que vem do homem, ela é banhada de sua natureza e de suas convicções pecaminosas. Por isso, nós temos que enxergar a ideologia como algo terreno, algo que não é inspirado por Deus. Na autoridade própria, que é o subtópico de número 2, nós vemos que essas mesmas ideologias, elas reivindicam algo. Elas têm por si que têm o direito de ter algo que é a autoridade. Essa autoridade que elas reivindicam, que elas têm por direito, elas dizem respeito à interpretação que elas fazem acerca da realidade. No momento de conversa que nós estávamos tendo aqui antes do início dessa lição, o cooperador irmão Washington mencionou também que, além dessa reivindicação, eles tendem a moldar também essa realidade à sua volta. Então, nós temos por base que a reivindicação que eles fazem não só é uma interpretação falaciosa do que está à volta, mas também uma moldagem, um moldar do ambiente àquilo que as ideologias pregam e acreditam. Por isso é muito perigoso. Nós temos por base a nossa vida fundamentada em uma ideologia e não na palavra do Senhor. Porque quando formamos uma visão pré-modulada acerca da realidade, uma visão pré-moldada acerca daquilo que acreditamos, aquilo que vemos à nossa volta, e essa visão ela é baseada em algo que é banhado pelo pecado, logo toda a interpretação da realidade vai ser anátema, vai ser por base em algo, um pressuposto que não é bíblico. Quando nós temos uma ideologia em nossa visão, nossa mente, ela vê todo o nosso universo à volta somente com base nessa interpretação, então estamos agindo em erro. Portanto, a interpretação humana sobre a realidade, ou sobre a sociedade, ou sobre a universalidade das coisas, ela é passível de erro. Por isso, nós temos por base de que as ideologias elas devem ser tratadas com muita cautela quando confrontadas com a palavra de Deus. Qualquer visão humana, qualquer visão ideológica que reivindique sobre si a autoridade de ser universalmente correta ou possuir a visão universal de qualquer assunto em específico, não pode ser considerada
como válida, principalmente por aqueles, né? Ou, na verdade, unicamente, vamos dizer assim, por aqueles que creem em Deus, né? Porque aqueles que não creem na palavra, aqueles que não creem no evangelho, já creem em outra coisa. A palavra de Deus diz que é impossível servir a dois senhores. Então, se você não crê em Deus, se você não crê na palavra de Deus, você crê em alguma outra coisa, né? E possivelmente já é tomado por alguma dessas ideologias, né? Então, para resumir toda essa situação, a ideologia ela é formada pelo pensamento humano, pela sintetização de diversos pensamentos ou de pensamentos únicos, interpretações únicas acerca de um determinado assunto, de uma determinada área ou de uma visão geral sobre diversos setores da sociedade. E quando nós organizamos todos esses pensamentos em uma visão, uma corrente de pensamentos, nós temos por si a ideologia, uma ideologia humana, banhada pelo pecado, como o cooperador Washington mencionou, e uma visão que não pode ser considerada como uma visão correta sobre todas as coisas, né? No decorrer dessa lição, nós veremos diversas ideologias, como, por exemplo, a ideologia de gênero, a ideologia marxista, né? Na verdade, a filosofia de Marx, que gerou diversas outras ideologias, né? O relativismo, o humanismo e também outras que nós estaremos tratando, mas são ideologias que confrontam diretamente o que nos põe a Escritura, o que nos apresenta a palavra de Deus. E para encerrar aqui o subtópico de número 2, eu vou fazer uma leitura de Romanos capítulo 1, versículo 21 a 25, que menciona o seguinte: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Quando nós interpretamos esse versículo, né, nós vemos que o homem se distancia de Deus e não dá graças a Deus, não glorificam como Deus, mas tornam-se insensatos. A mente se torna obscurecida pelas próprias convicções que desvanecem aquilo que Deus há proposto entre nós. Quando se fazem isso, eles entre si encontram-se como sábios, mas tornam-se, na verdade, loucos e mudam a glória de um Deus incorruptível em semelhança a algo materialmente corruptível. Colocam aqui aves, quadrúpedes e répteis, mas também existem diversos outros exemplos que a própria Escritura nos traz. Pelo que também Deus, por esta forma, os entregou simplesmente se afastando às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Mostra, então, que qualquer verdade advinda longe da verdade de Deus, ela só traz perdição para a humanidade. Portanto, nós temos que ter por base a verdade bíblica e a verdade da nossa fé. E tudo aquilo que contrarie a lógica de Deus para a humanidade, ela vai ter o mesmo fim. Ela vai trazer desonra, trazer mentira, concupiscência, imundícia e, no fim, nos levará para cada vez mais longe de Deus, o nosso Criador. Partindo agora para o subtópico de número 3, nós vamos falar aqui sobre a resistência à verdade, que eu entendo que também quando se há uma interpretação da realidade sobre um ponto de vista, eu acredito que aquilo é certo e acabou. Mesmo que tudo diga que aquilo ali não é certo, existe essa resistência quando você interpreta com base numa ideologia sobre essa ótica. Então aqui o presbítero irmão Gedeir vai estar fazendo essa apresentação para nós. Amém, meus irmãos. Então, o tópico de número 1 dessa lição, ela vai apresentar de forma introdutória as características da ideologia, né? Nesse modo mais aplicado na qual nós estamos falando, de uma forma mais pejorativa, se aplicando mais ao rudimento humano,
né, de pessoas que se desenvolveram mentalidades que contrariam a fé cristã, contrariam a fé bíblica, exposta pela palavra, pela revelação da palavra de Deus, entendendo que essas características elas são visíveis. E nós vamos ver no subtópico primeiro a fundamentação humana, entendendo que essa ideologia, ela, por princípio, ela surge num embasamento humano, num rudimento humano. É o ser humano que vai desenvolver isso em sua mentalidade, em sua sabedoria terrena, e através disso vai desenvolver algumas outras características. Aqui nós temos no primeiro tópico pelo menos 3 importantes, né? No subtópico de número 2 nós temos a autoridade própria, entendendo que essa ideologia, quando surge na sociedade, ela vai trazer o que nós chamamos de absolutismo ideológico, que é quando nós vamos entender que aquilo fica autossuficiente. Eu não dependo de nenhum rudimento, eu não dependo de nenhuma regra, eu não dependo de nenhuma tradição, não dependo de nenhuma estrutura externa para desenvolver aquela mentalidade. A terceira característica importante para nós desenvolvermos essa ideia sobre o idealismo, né, é justamente a resistência à verdade. Vai virar um padrão aqui nessa aula, vai ter um padrão nessa aula que nós sempre vamos resumir no que nós temos como ideia principal de vida, que é a palavra de Deus. Todas as vezes que nós formos conversar ou discutir um assunto ideológico, nós precisamos, nós como cristãos, aos professores que estão ouvindo essa aula, nós precisamos ter como base as Escrituras. Porque toda ideia, toda doutrina de demônio, tudo que surge para combater a fé cristã, ela deve ser combatida através da palavra de Deus. E a resistência à verdade é uma característica forte de uma ideologia, porque é justamente nesse momento em que nós vamos encontrar uma certa resistência por parte daqueles que estão idealizando aquela ideia. Entendendo isso, nós precisamos entender 2 formas, ou melhor dizendo, 2 modos principais com que essa resistência ativa à verdade de Deus é exposta através desses tais que assim praticam ideologias. A primeira forma, o primeiro modo principal dessa resistência é pela rejeição explícita à revelação bíblica. Toda a ideologia, do seu modo pejorativo mesmo, como nós já estamos aqui comentando, eles negam que a palavra de Deus venha a ser a revelação perfeita da verdade, né? Nós, como que já somos convencidos pela palavra, nós temos como base de vida cristã o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que Ele é a verdade, a vida e o caminho. Entendendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, tudo se resume nele. Todas as minhas dúvidas em relação à existência humana, à existência sociológica, como os comportamentos sociológicos, tudo vai se resumir naquilo que Cristo já me trouxe, já me deu como verdade explícita através da palavra. Mas quando nós vamos aplicar esses princípios bíblicos, quando nós vamos aplicar esses ensinamentos bíblicos, a primeira manifestação é que a palavra de Deus ela não é a revelação da verdade. Ela é algo que também é humano, que também deve ser contrariado, que também deve ser colocado de lado, assim como um ponto particular. Você acredita na Bíblia, então isso é uma coisa particular sua. Eu acredito nisso, nisso e nisso. Nós que somos cristãos, nós temos que ter a Bíblia como base. E eu recomendo aos professores, de uma forma mais prática, que estude como que a palavra de Deus pode ser provada, como que ela pode ser demonstrada como prova de que é algo real, algo fiel e verdadeiro, cheio de verdade e que contém, não só contém, mas como é a verdade e a palavra de Deus. Porque quando nós vamos estudar de forma até mesmo partindo de princípios científicos, arqueológicos, históricos, nós temos muitos argumentos que quando nós colocamos na mesa, nós conseguimos debater frente a frente a esses tais que assim praticam essas ideologias, fazendo eles entender que a palavra de Deus não é simplesmente um livro escrito por homens. Ele não é simplesmente um livro que alguns autores escreveram algo sobre Deus. Não, ele tem embasamento. Não só embasamento espiritual para nós que acreditamos, mas embasamento científico, histórico, arqueológico.
ele é sim um argumento utilizado por nós, mas que é provado também pela ótica humana, é provado também pela ótica dos rudimentos humanos, né? Se nós formos, por exemplo, procurar alguns dos argumentos em que nós conseguimos utilizar, nós vamos ver que a Bíblia, por exemplo, é o livro antigo mais bem preservado da história, né? Nós não estamos numa aula de bibliologia, mas é interessante que o professor acolha fundamentos em relação a esse assunto para que venha expor, porque a palavra de Deus ela vai ser utilizada o tempo todo para debater contra todos esses assuntos que nós vamos tratar nesse trimestre. E se ela não for primeiramente embasada na vida do ouvinte, se ela não for primeiramente introduzida de uma forma fiel, que ele acredite que ela é sim a resposta para a vida dele, ele vai sim acreditar em ideologias humanas, né? Ele vai sim dar ouvidos, não é à toa que a própria palavra de Deus, através dos professores que o Senhor nos deu, como Paulo, Pedro e entre outros, já nos avisaram de antemão para que nós tomássemos cuidados com as vãs sutilezas, com as filosofias, porque elas sim, elas seriam como chões nos ouvidos daqueles que encontram uma dificuldade, encontram uma necessidade, mas não encontram a resolução para esse problema na palavra de Deus. Então, se vocês forem procurar argumentos como eu citei aqui, a Bíblia sendo o livro o livro antigo mais bem preservado da história, né? São livros que, por exemplo, os manuscritos mais antigos descobertos em 1947, que são os do Mar Morto, datam de 250 anos antes de Cristo até 70 anos depois de Cristo. E quando comparados com os textos bíblicos atuais, eles têm 95% de identidade. Ou seja, eles são idênticos 95% ao que nós utilizamos hoje. Mostra que o texto foi preservado com extrema fidelidade. Algo raríssimo na literatura antiga. Então, esses são um dos argumentos, né? Se nós formos descobrir mais coisas sobre isso, vai ficar muito mais fácil de convencer que a palavra de Deus ela é sim uma linha de vida, né? Quando, por exemplo, nós vemos descobertas arqueológicas que confirmam as histórias que a Bíblia nos conta, nós vemos a precisão geográfica que a palavra de Deus nos passa, né? Isso aqui é muito importante. Nós vemos o arqueólogo William Hansen, ele fala sobre Lucas, e quando ele vai falar sobre Lucas, ele ainda começa de forma cética, né? Como um cético, mas no final ele resume que Lucas é um historiador de primeira classe, porque o que Lucas descreve através dos seus livros ali, Atos, né, dos Apóstolos e o Evangelho de Jesus segundo Lucas, é de uma forma muito perfeita, muito boa, né? E, inclusive é utilizado até por historiadores seculares para ter informações em relação a alguns pontos geográficos e históricos, não somente ligados ao cristianismo, mas como pontos históricos mesmo. Então, existem muitas evidências que a Bíblia nos traz que faz com que nós acreditemos que ela não é só um livro. Ela é sim a resposta. Para esses que são céticos em relação à palavra, que não vão aceitar a palavra como resposta contra as suas ideologias, nós precisamos estar afiados nesse sentido, nesse assunto, para que quando eles falarem, nós viemos introduzir esses argumentos e que através disso a gente possa convencer eles através da palavra. Para finalizar em relação a esse tópico, nós vemos algumas evidências científicas, né? Isso eu faço questão de falar nessa aula para que os irmãos anotem e deixem até guardadas essas informações para que no momento oportuno sempre estejam aptos a falar sobre isso. A Bíblia ela tem algumas considerações científicas que foram descobertas muito tempo depois. Se você for ver, por exemplo, o fato da Terra estar suspensa no espaço, algo que foi descoberto tanto tempo depois, né? Em Jó 26:7, o texto já dizia, ele suspende a Terra sobre o nada. Algo que foi escrito tanto tempo antes, alguns ainda entendem que é o livro mais antigo da Bíblia. O fato da Terra ser redonda está em Isaías 40:22. Ele está assentado sobre o círculo da Terra. O ciclo da água, que nós entendemos, né, que isso foi formalizado para nós como evaporação, condensação, precipitação, algo que foi desenvolvido ali por volta do ano 1580. Mas lá em Jó, capítulo 36, verso 27 e 28, diz que ele reúne as gotas das águas e do seu vapor as destila em chuva
e várias outras questões científicas que a Bíblia já tratava disso anteriormente e a ciência foi descobrir muito tempo depois, trazendo para nós uma evidência de que a palavra de Deus ela é sim fiel, ela é sim a nossa base, porque ela já nos fala antes mesmo do homem com suas ideologias surgirem com a resposta. Entendendo isso, meus irmãos, essa é a primeira forma com que as pessoas, esses que são adeptos à ideologia, recusarem, né? Eles recusam a verdade, eles negam a palavra de Deus. E em segundo lugar, quando eles aceitam, eles tentam interpretar ela de uma forma particular. Né? Eles na tentativa de reinterpretar as escrituras usando a ótica da ideologia. Mas para isso nós devemos lembrar que 2 Pedro capítulo 1, verso 19 e 21 diz que temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da escritura provém de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quem quer entender a palavra não pode ter interpretação particular. Tem que entender ela conforme o Espírito Santo lhe concede entendimento. Amém. Glória a Deus. Maravilhosa essa lição. Professor, você está entendendo o andamento dessa lição? Você está compreendendo bem os assuntos? Deixe as suas dúvidas no comentário ou entre em contato também conosco no ADCast. Pode fazer um comentário diretamente no nosso Instagram ou também por meio de sua congregação local. Você conhece os meios de comunicação. Tire suas dúvidas e, eventualmente, também comente nos nossos vídeos. Vamos seguir agora para para o tópico de número 2, impacto sobre a fé cristã. E o subtópico de número 1 vai falar o conflito de valores. E o cooperador irmão Washington vai estar expondo para nós. Meus irmãos, então para continuar aqui que nós estamos na exposição, para resgatar um ponto muito importante sobre ideologia, para a gente falar sobre esse conflito de valores que é estabelecido por esse confronto de ideologias, nós vemos que é um conjunto de ideias que mascara a realidade, ou seja, ela cria uma falsa consciência da realidade, não necessariamente que ela está coaptando com a realidade, mas muitas das vezes negando a realidade. Nós estávamos conversando entre nós aqui, entre os irmãos, e você tem até um exemplo. Por mais que uma pessoa acredite que ela possa voar, se ela pular de um prédio, ela vai cair, porque a realidade da gravidade vai impor isso a ela, independente de quanto ela crê nisso. Quanto mais a ideologia molde isso na realidade, na cabeça dela, a realidade não vai se moldar à ideologia dela. Muito pelo contrário, a realidade sempre vai se impor de alguma forma. Ou seja, quando nós falamos sobre conflito de valores, o irmão Gediel fez uma exposição brilhante, uma defesa a respeito da Bíblia Sagrada. Nós temos aqui um conflito de valores justamente sobre questões de ética e de moralidade. Quando nós falamos sobre fundamentação de ética, de moralidade a partir de contextos de ideologia humanista, que é o que nós estamos aqui defendendo, e muitas vezes o próprio autor aqui também vai fazer da mesma forma, é que nós vemos que áreas como sexualidade, família, ética, justiça e propósito de vida entra em conflito com a Bíblia porque a sua fundamentação não se fundamenta em algo que seja sólido. Como disse, a ideologia vai criar uma falsa consciência da realidade. E essa falsa consciência vai não só moldar a perspectiva da pessoa sobre a realidade, mas também a sua ação na realidade. Nós vemos que a ideologia ela transcende a ideia de apenas interpretar a realidade, mas também de moldar a sua ação e reação na realidade. São pressupostos, são pré-concepções, pré-conceitos que vão moldar a forma que a pessoa vai agir e reagir dentro de várias áreas da vida. E isso não só se limita a uma área específica, ela toca em todas as áreas da vida. Por isso que o autor vai citar alguns exemplos, como eu disse anteriormente, sobre sexualidade, sobre família, sobre senso de justiça, sobre propósito de vida. Imagina só uma pessoa que tem na sua própria ideologia a ideia de que o que fundamenta o propósito da sua vida é conquistar dinheiro. Ela vai abrir mão, muitas vezes até do próprio descanso e de momentos com a família, porque a ideologia dela vai impor isso a ela para que ela busque o dinheiro. Ou seja,
O contexto em volta não conta mais. A realidade que é autoimposta pelo seu cotidiano, pela sua vida ordinária, né? A sua questão cotidiana, não entra mais não é mais importante do que a sua própria ideologia. Muitas pessoas, por nome da ideologia, abrem mão da própria saúde, abrem mão, fazem autoflagelo nos seus próprios corpos, as coisas que nós vamos debater aqui durante todo o trimestre. Mas é importante, novamente, para mostrar que essas ações, elas são fundamentadas em ideologias que negam qualquer possibilidade de autoridade, como nós também discutimos aqui anteriormente, para além do eu, para além de mim, para além do próprio indivíduo. O autor vai citar na própria revista um livro fantástico que chama Verdade Absoluta, da Nancy Pierce. A Nancy Pierce, no primeiro capítulo, ela vai desenvolver uma ideia de um teólogo muito importante na história do cristianismo chamado Francis Schaeffer. Ali ela faz uma distinção entre privado e público. A ideia do livro é falar sobre a enclausuração do cristianismo cultural. Ou seja, a cultura enclausurou o cristianismo, a experiência religiosa cristã, dentro de particularidades cotidianas. Ninguém nos impede de cultuar a Deus. Pode ver que institucionalmente nós não temos nenhuma dificuldade em cultuar a Deus, mas se nós formos falar de Jesus em determinados ambientes, isso nos é proibido. Então nós temos a ideia de que a religião ela pode ser praticada no nosso cotidiano particular, mas ela não serve para moldar questões universais, ela não serve para moldar questões éticas de família que tocam todas as pessoas. Né? Isso também é outro tema que nós vamos também discutir durante todo o trimestre. Então, é muito importante, como eu disse anteriormente, que nós temos que fundamentar exatamente o que é ideologia a partir dessa perspectiva, que vai fundamentar todas as outras falácias que vão ser tratadas aqui. Então, qual é a consequência para o cristão? Gera conflito interno. Quando uma mentira é apresentada com possibilidade de ser uma verdade, de uma maneira que ela seja saborosa o suficiente para parecer uma verdade, não existem meias verdades. A verdade não é parcial, ela tem que ser totalizada. Porque a verdade, a partir da nossa experiência como cristão, ela não é só algo, uma ideia jogada no ar. Ela é uma pessoa, ela é algo pessoal. Ela é algo que temos um relacionamento. Ela é a pessoa de Jesus Cristo. Por mais que, e aí novamente, esse conflito, essas consequências para os cristãos vai acontecer quando nós vemos que muitos dos desafios que nós temos, eles não estão descritos nas Escrituras Sagradas de maneira objetiva, mas os princípios para combatê-los está descrito nas Escrituras Sagradas. Nós temos princípios para combater sobre a questão de sexualidade, sobre questões de ética, de família, de justiça, de sentido para a nossa existência. Todas estão descritas nas Escrituras Sagradas, mas elas não estão descritas de maneira objetiva. Elas têm que ser trabalhadas, e aí que entra, talvez, o nosso terceiro ponto, posteriormente, que nós vamos discutir aqui também. Mas é importante você salientar. As consequências para o cristão vai ser gerar essa dúvida, essa confusão, esse comprometimento da fé, essa possibilidade de questionar aquilo que crê, sem usar a base necessária para responder essa questão. Né? Então, nós vemos que existem vários riscos, mas é importante. A ideologia ela vai realmente criar essa falsa consciência sobre a realidade, mas lembrando sempre, a realidade vai sempre se impor, porque quem criou a realidade foi o nosso Deus. Quem criou a realidade foi Deus que criou aquilo que nós vivemos. E é a partir dele que nós interpretamos a realidade, não ao contrário. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós entendemos muito bem que a realidade se impõe sobre a interpretação que nós fazemos da realidade. Contudo, quando temos uma interpretação errônea da realidade e aqueles que creem na verdadeira realidade professam aquilo que creem, aquelas pessoas que acreditam na mentira perseguem quem acredita na verdade. Mesmo que haja tudo à nossa volta que diga que o céu é azul, quando nós pregamos que o céu é azul e aqueles que creem que o céu não é azul, veem que o céu é azul, ouvem falar do céu azul, mas na sua visão e no seu coração acreditam que o céu é de outra cor, eles tendem a se insurreiçar, não sei nem como é que fala isso, mas tendem a ficar bravos aí e se levantar contra, né, de certa forma, tendem a se levantar contra aqueles que falam a verdade. Por isso, a verdade, muitas das vezes, ela não é agradável aos ouvidos deste mundo. A verdade, ela não liberta aqueles que estão aprisionados na mentira, mas aqueles que se dispõem a ouvi-la e recebê-la. Então, nós temos no subtópico de número 2 que
nem toda ideologia ela demoniza o evangelho, mas a maioria, vamos dizer assim, delas apresentam pontos diretos não seria convergência, mas seria como se fosse contraponto, né? Divergência. Divergência, isso, não é convergência, é divergência, né? O operador irmão Washington me auxiliou aqui. É divergência, né? Ela não converge com o evangelho, mas ela diverge do evangelho em alguns pontos, né? Pode ser até que ela interprete a realidade, vamos dizer, o céu é azul em alguns pontos, mas quando ela vai olhar que a nuvem lá, ela é branca, não, ela vai divergir dessa interpretação. A maioria delas, vamos dizer assim, não sei se é a maioria, mas uma grande parte das ideologias, elas trabalham dessa forma. E o subtópico de número 2 vai nos dizer que nem todas elas publicamente atacam e confrontam o nosso evangelho, mas de uma forma muito mais sorrateira, o objetivo é se infiltrar. E aí nós temos que ter o maior cuidado do mundo ao tratar sobre isso, quando nós vemos que a estratégia do diabo nem sempre é mostrar as caras para nós e nos afastar do caminho de uma vez, mas às vezes ele quer primeiro colocar uma sementinha dentro do que nós acreditamos e uma dúvida nos nossos corações. E essa dúvida vem surgindo há muito tempo e ela se chama secularismo. O secularismo ele tem entrado dentro das igrejas e ele tem se infiltrado dentro do evangelho. Ele tem se colocado como uma alternativa àquele evangelho dogmático, doutrinário, rígido, que é o evangelho bíblico, e uma alternativa com nomes muito bonitos, né? Igrejas jovens, evangelho da prosperidade, evangelhos mais macios, evangelhos inclusivos, mas são evangelhos seculares e muitos deles se afastam a tal ponto da verdade que tornam-se engano, né? O secularismo, então, ele tem tirado esse caráter espiritual do evangelho, central do evangelho, ao vermos o evangelho somente como uma filosofia e distanciá-lo do caráter transcendental do evangelho. Porque, por mais que a palavra do Senhor possa ser enxergada como um livro filosófico, um livro que nós podemos lê-lo num ponto de vista racional, nós devemos lê-lo também sob uma ótica racional humana, estudar a palavra de Deus, pesquisar, inclusive a teologia é um dos braços disso, né? É uma origem disso, né? Mas nós não podemos esquecer que o evangelho ele é transcendental. O evangelho ele é espiritual, ele é algo que trouxe uma libertação à natureza do homem, a regeneração do homem caído pelo pecado. E o evangelho ele nos trouxe essa mudança de natureza, essa mudança de direção. Ele não é apenas uma mudança de comportamento, ele é uma mudança na nossa essencialidade humana, transcendental no sentido espiritual, trazendo, então, portanto, pontos diretamente contras a ideologias, por exemplo, materialistas, e nós temos aí o racionalismo, o humanismo, o materialismo, que contrapõem diretamente isso. Mas, nós já falando dessas duas ideologias, por exemplo, racionalismo e materialismo, né, que é o que o nosso comentarista nos traz, essas duas ideologias elas tendem a reduzir o evangelho pela utilidade que ele nos traz. Como mencionado aqui no subtópico de número 1, o evangelho ele tem se tornado, de certa forma, as ideologias elas tendem a interpretar a realidade sob uma ótica própria delas, mas a realidade ela se sobressai sobre o que é a interpretação desta. Contudo, quando você tem a verdade, e essa verdade é constantemente bombardeada em pequenos pontos por essas ideologias, logo a nossa verdade passa a se tornar manchada pelo engano. Por isso, o secularismo se infiltrou e tem tornado o evangelho não um caráter transcendental, que leva o homem a Deus, mas um caráter utilitário, que nós temos aqui no evangelho apenas uma utilidade prática para a nossa vida cotidiana, deixando de ser um fim e passando a ser um meio para uma caminhada mais agradável aqui na Terra, né? Não é uma ferramenta que nos leva a Deus, uma forma de nos conectar com Deus, ou o instrumento do próprio Deus para nos levar até Ele.
E nós temos que entender que Cristo não veio na Terra como um filósofo. Ele não veio na Terra apresentando uma visão filosófica. Não foi essa a intenção. Cristo, ele não trouxe para nós uma ideologia. Cristo, ele não tem para nós apenas um estilo de vida. Mas Cristo é Deus. É Deus que se fez carne, habitou entre nós. Ele trouxe amor, ele trouxe misericórdia, ele trouxe cruz. E ele trouxe o Evangelho, que é a palavra de Deus transcendental. Ela é, sim, pode sim ser vista como uma filosofia? Sim, pode sim. Ser vista sob uma ótica de estudo? Pode sim. Mas nós temos que entender que, se nós estudarmos filósofos como, sei lá, Immanuel Kant, Platão, Aristóteles e afins, todas essas visões que eles pregam, que eles nos mostram, Marx, Engels e afins, são visões que podem ser bonitas, podem ser interpretadas de forma X, Y, Z, pode ser uma ideologia formada para que vejamos a sociedade, analisemos a sociedade sob essa ótica. Contudo, na visão de Cristo, no Evangelho de Cristo, nós vemos a manifestação do poder de Deus, que é algo a mais, algo que somente uma visão humana, uma ideologia humana não tem poder para trazer. Uma ideologia, ela não tem poder para salvar o homem do pecado. O Evangelho tem. O Evangelho tem poder para transformar a vida de uma pessoa, para mudar o rumo da história de alguém. E Cristo, além de tudo isso, nos mostra o caminho que devemos seguir. Jovem, às vezes as ideologias, os costumes que você tem, os ambientes que você tem se inserido, muitas das vezes ele pode ser um ambiente opressor para você. Você, como um jovem cristão, num mundo como esse, pode se sentir obrigado a crer e professar coisas que confrontam diretamente com aquilo que você acredita. Mas Cristo chama jovens que tenham coragem. Coragem para enfrentar aquilo que acreditam ser errado. Coragem para professar a sua fé. Coragem para se manter no caminho. A realidade, ela se impõe às falsas ideologias. E o Evangelho de Cristo Jesus é a verdade. E tudo que é verdade se impõe sobre a mentira. Creia, o Espírito Santo conduz a nossa caminhada. E aquilo que nós temos para nós é a verdade. Nós não podemos crer num evangelho secular, num evangelho manchado por ideologias, num evangelho que é interpretado para nos trazer conforto. O evangelho, ele é renúncia, o evangelho, ele é uma caminhada numa porta estreita, num caminho estreito, que nos leva a um grande descanso eterno. Contudo, muitos têm caído nesta caminhada, têm se crido em evangelhos que foram infiltrados por ideologias nefastas, ervas daninhas que têm crescido. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Somos aqueles que guardam a palavra e permanecem firmes no Evangelho de Cristo Jesus. Por isso é boa essa revista, é boa esta lição, que tem nos trazido esse tema de essencial importância, né, na nossa atualidade. Então, já partindo aqui para o subtópico de número 3, a ameaça à integridade da fé, com o presbítero irmão Gedeir. Fazendo aqui já um adendo ao que o irmão Nicolas disse em sua fala, nós precisamos tomar muito cuidado com as vãs sutilezas que o próprio texto temático aqui nos diz, né? Paulo nos ensina a tomarmos esse cuidado, porque elas vão adentrando a igreja, adentrando ao conhecimento. E quando digo adentrando a igreja, eu não estou falando só da Constituição, estou falando do dia a dia daqueles que são participantes do corpo de Cristo. As pessoas que vão adotando isso no dia a dia e vão se alimentando dessas vãs sutilezas, dessas filosofias, dessas ideologias que vão desconstruindo aquilo que a igreja deve estar embasada, né? Propriamente dito a palavra de Deus, como nós já falamos aqui. E quando nós adentramos aqui ao terceiro subtópico, o tema é a ameaça à integridade da fé. Porque justamente é oposto à ideologia à nossa fé. Normalmente a fé ela vai se opor à ideologia humana. Por quê? Porque como nós já aprendemos aqui,
a base de uma ideologia é o rudimento humano, é a matéria, né? O materialismo, como nós podemos ver aqui, já citado nessa aula. Mas, normalmente, aqueles que vão introduzir uma ideologia sobre a sociedade ou sobre algo assim a ser aplicado, ele vai utilizar daquilo que é visto, daquilo que é tocável, daquilo que que se observa, né? Então, é óbvio que todos esses parâmetros não se aplicam ao parâmetro cristão, porque nós nos aplicamos à fé. E a fé, como diz o próprio texto, é a prova daquilo que não se vê. É a certeza das coisas que nem surgiram ainda. Então, como provar o que é existente através da fé, né? É nesse ponto em que a ideologia ela vai ser uma ameaça à integridade da fé. Porque é ela que vai dizer assim, você acredita nisso, mas prova para mim, né? Utiliza da matéria para provar isso para mim, que isso aí é real, que isso aí é verdade, que isso vai realmente trazer um benefício, como você está falando. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que essa racionalidade, por mais que a palavra razão se aplique também no movimento espiritual, como já foi dito aqui, né? O próprio apóstolo Paulo nos ensina a termos um comportamento de racionalidade na nossa adoração, nosso culto racional, que é quando nós entendemos o porquê estamos aqui. A filosofia vai explicar algo próximo a isso, que é a classificação da sociedade entre aqueles que têm bom senso e aqueles que têm senso comum, entendendo que são pessoas que vivem sem parâmetros, mas aqueles que entenderam porque vivem, porque são, né? Esses são aqueles que têm bom senso, entendem o sentido do porquê vivem aquilo. E esses são aqueles que aplicam a racionalidade na espiritualidade dentro da igreja, entendendo que está ali por um objetivo firme, fiel, verdadeiro, embasado na palavra de Deus. Entendendo isso, nós precisamos reconhecer que se é uma ameaça essa falácia que vem de fora para dentro da igreja, nós precisamos nos revestir diante dessa ameaça. Nós precisamos estar preparados para nos defendermos. E aqui vem a grande utilidade desse trimestre. Aqui vem a grande utilidade dessa aula. Que nós venhamos estar mais atentos. Nós estamos vivendo em um presente século onde esses argumentos humanos têm crescido tanto na sociedade lá fora quanto na sociedade dentro da igreja, né? Nós podemos observar esse barulho, principalmente quando nós estamos num período de eleição no nosso país, onde nós vemos as ideologias falando alto, onde nós vemos os comportamentos religiosos falando alto. E aí, nesse meio tempo, eu consigo observar, e acredito que aqueles que têm um pouco mais de calma nesses momentos conseguem observar o quanto os cristãos, muitas das vezes, se perdem nesses argumentos. Como os cristãos, às vezes, não conseguem entender qual é o posicionamento deles e qual deve ser o posicionamento deles diante desse barulho todo, né? Quando nós vemos uma discussão sobre religião, uma discussão sobre política, e às vezes o cristão, ao invés de ele conseguir ser exemplo do que a Bíblia nos ensina, do que Cristo nos ensina, às vezes ele piora a situação, justamente porque ele falta para ele esse conhecimento. E essa aula, esse trimestre vai fazer isso, tá? É importante que você, professor, comece a se preparar mais, comece a ler mais, estudar mais sobre o assunto, para que você venha conseguir passar com mais clareza qual é o objetivo dessa lição. Entendendo que isso é uma ameaça para nós. Isso vem para ameaçar a nossa fé. Eles querem desestruturar a nossa fé. E se tratando de uma ameaça, fica mais explícito ainda a aplicação do texto dessa aula, que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante, que diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que Paulo está deixando claro? O que é explícito no texto de Paulo? Que isso é uma guerra, que isso é uma guerra espiritual, intelectual, racional, seja da melhor forma que você entenda. É uma guerra que vem contra a igreja, e a igreja precisa estar preparada para essa guerra. Quando nós vamos, por exemplo, falar sobre guerras,
fica, né, bem mais prático lembrar de Efésios 6, quando Paulo estimula a igreja a se revestir das armaduras para resistir às guerras espirituais que ele está falando ali, mas por que não entender que esses movimentos ideológicos são de raízes espirituais para destruição da igreja na face da terra? Por que não entender assim, sendo que é assim que conseguimos visualizar de maneira mais clara? Entendendo isso, se nós formos pegar os princípios básicos de Efésios 6, nós conseguimos destruir muitas ideologias que surgem em nosso meio. Porque quando nós vemos as armaduras, todas elas estão baseadas na verdade. Todas elas estão baseadas na Escritura. Todas elas estão baseadas na Bíblia. Se entendermos assim, os lombos com a verdade, revestidos os lombos com a verdade, couraça da justiça, os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a própria palavra, no caso representada pela espada. Todas elas são a unificação do que nós temos em nossas mãos, que é a palavra de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação. E pelo resumo completo, a espada. Precisamos estar revestidos dessa armadura, dessa palavra. Precisamos estar revestidos com o entendimento do que nós cremos, da nossa fé, do embasamento da nossa fé, para que essas ameaças venham cair por terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso este momento que estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor e aprendendo também algumas situações em que os nossos jovens, adolescentes se estão expondo, né, a essas ideias, esses contextos, esses ambientes que são suscetíveis a abandonarem a fé, são suscetíveis a serem influenciados negativamente. Então é muito importante que o professor ele tenha um cuidado ao fazer a aplicação dessa lição, a fazer essa exposição bíblica na sala de aula, porque é um tema muito atual e isso acontece. Eu fiz o meu ensino médio há, vamos dizer aí, uns 7 anos atrás, e eu lembro que durante as minhas aulas, muitas dessas visões que nós estamos estudando aqui no decorrer da lição já estavam sendo aplicadas, já estavam sendo propagadas ali e me fez questionar em muitos momentos algumas coisas, né? Com a graça de Deus eu me mantive firme, a minha mente esteve blindada, porque sempre houve ali o conflito com a palavra, então eu ia na palavra. Mas alguns jovens e adolescentes pode ser que tenham um pouco mais de dificuldade, ou pode ser que sejam influenciados. Hoje as coisas se intensificaram, o inimigo adotou mais estratégias e isso tem se propagado cada vez mais. Então, é importante que tenhamos muita atenção na aplicação dessa lição, dada a importância desse assunto. Vamos aqui já partir para o tópico de número 3, defesa da verdade bíblica, e trazendo aqui o subtópico de número 1, o cooperador irmão Washington. Amém, amém, meus irmãos. Nós temos trabalhado exaustivamente sobre a necessidade de se proteger mediante as ideologias que se apresentam de maneira sutil, algumas sutis, outras são mais já vão confrontando, mas a gente tem também alguns embasamentos bíblicos, pegando tudo que nossos irmãos disseram também aqui nos tópicos anteriores, para poder fundamentar aquilo que nós temos como desafio. O desafio ele é muito complexo. Eu, como também jovem, acredito que nós temos um desafio que talvez outras gerações jamais tiveram. Nós temos um desafio não só de proteger nossas trincheiras de batalha, que são as nossas igrejas, né? Nosso ambiente eclesiástico, como nossos irmãos aqui também já enfatizaram bastante, mas não é só isso. Eu acredito que nós também temos a dificuldade de criar o discernimento bíblico e espiritual também no ambiente externo ao ambiente eclesiástico, que eu acho que aí é um desafio igualmente complexo, igualmente difícil. Porque nós estamos falando que um ambiente eclesiástico, por mais que ele esteja sob ataque, nós estamos em um ambiente que propicia vivermos como cristãos. Agora, um ambiente
externo, dificilmente, muitas das vezes, ou quase nenhuma vez, vai propiciar isso. Muito, muito pelo contrário, nossos jovens serão pressionados a viver em divergência com aquilo que nós queremos. E eu quero citar um exemplo bíblico para os irmãos, que eu acho que acredito que vai contribuir com aquilo que está sendo tratado na lição, e também para os irmãos que quiserem expor em aula, em sala de aula, acho que vai permitir que os irmãos possam trazer alguns ensinos preciosos. Em Jeremias, capítulo 29, no versículo 4, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, e gerai filhos, e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e das vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-os ali, e não vos diminuais. Versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. No mesmo contexto de cativeiro, em Daniel, no capítulo 1, nós vemos o contexto da invasão da Babilônia a Jerusalém, né? E levando Daniel e os outros jovens hebreus para a Babilônia. Ao chegarem na Babilônia, o Nabucodonosor tem uma atitude que eu acho que ela se caracteriza como um momento que nós estamos vivendo, como o irmão Nicolas falou sobre secularismo no subtópico 2 do tópico 2. No versículo 2 do capítulo 1 vai dizer assim: E o Senhor entregou as suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, Deus da Babilônia, e eu pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Qual era a mensagem de Nabucodonosor para aqueles jovens que estavam capturados? O seu Deus é só mais uma opção aqui. O seu Deus é uma opção entre tantos outros deuses. A ideia central ali do período babilônico, e aí eu quero fazer a contextualização com Jeremias, o seu Deus é só uma opção, mas essa opção que é apresentada para os meninos diz para ele: vocês vão lá e vão crescer, vão viver, vão multiplicar, vão gerar paz na cidade. Não é a parte da cidade, mas é na cidade, é dentro da Babilônia que Deus pediu para aqueles jovens agirem conforme a palavra de Deus. Ou seja, a ideia de secularismo é, novamente, resgatando o tópico anterior, é a tentativa de particularizar a religião e as partes universais não serem baseadas, tudo que é no universal não ser baseado na religião. É literalmente isso que está acontecendo na Babilônia. O Deus de Judá, o Deus de Israel é apresentado como uma opção entre todas as outras. É só uma verdade a mais. Mas posteriormente nós vemos que Deus honra aqueles meninos e vemos que Deus demonstra não ser só uma opção. Deus demonstra ser muito mais do que isso. Ser literalmente o criador de todo o universo. E o subtópico 3, o subtópico 1 do tópico 3 vai dizer sobre discernimento bíblico e espiritual. Por que isso é tão difícil, irmãos? E isso é muito importante porque, como nós estamos falando, essa aula é introdutória. E se todas as outras coisas forem bem fundamentadas, se você se perder nesse ponto, talvez você vai perder tudo o que você já disse. Tá? Então é importante você mostrar para todos os alunos a importância do discernimento espiritual e bíblico no contato com a realidade. Não é a parte. Fugir da realidade não é uma maneira bíblica de lidar com as dificuldades e as ideologias que têm se apresentado. É o inverso. É literalmente no mundo que nós vamos lidar com isso. E qual é a dificuldade do discernimento? Que dá muito trabalho. O trabalho de separar o que é bom e ruim, que estão literalmente emaranhados na mesma concepção, na mesma manifestação que nós estamos vendo. Eu vou citar um exemplo de cultura que eu acho que isso aqui é o exemplo clássico. Nós temos em manifestações culturais coisas que podem ser boas e coisas que podem ser ruins, juntas na mesma manifestação cultural. O que diferencia uma da outra? A diferenciação vai estar no discernimento. E o discernimento é identificar as coisas boas e identificar as coisas ruins. Isso dá muito trabalho. Dá extremamente muito trabalho. Isso realmente dá muito trabalho. E nós temos... E realmente, quando nós vemos a dificuldade que nós temos de lidar com isso, por isso que torna esse trimestre tão especial e tão fundamental. Porque nós vamos começar a emaranhar coisas boas e coisas ruins.
É literalmente emaranhar essas questões que estão muitas vezes sutis diante dos nossos olhos e até manifestas de maneira sutis em coisas que jovens consomem. Jovens vão assistir séries, vão assistir filmes, eles vão consumir qualquer tipo de entretenimento porque a nossa era é movida por entretenimentos. Mas o ponto é, na hora de consumir, não só consumir de maneira neutra, mas sabendo que coisas boas e ruins podem estar lá. Coisas boas estão envolvidas ali. E que por mais que aquele entretenimento diga para ele que Deus é só uma opção, ele possa declarar, mesmo consumindo aquilo, que Deus não é só uma opção. Deus é muito mais do que isso. Então é necessário que nós possamos examinar literalmente tudo. Isso vai dar muito trabalho porque é literalmente tudo que o jovem está consumindo, que eu e você estamos consumindo diariamente, no nosso cotidiano ordinário, no nosso seio familiar, porque estamos rodeados de entretenimentos, tá? Então é muito importante que essa parte de entretenimento seja muito bem fundamentada para dar base para aquilo que já foi construído. Amém? Glória a Deus. E partindo desse ponto, já o subtópico de número 2 vai falar sobre a fidelidade doutrinária. E eu vou trazer aqui o gancho da cultura que o cooperador Mon Washington nos trouxe, né? A cultura, ela pode ser, sim, interpretada, né? Então, assim, o início aqui vai falar sobre essa questão do relativismo ou até a relativização. Existe uma diferença de cunho filosófico sobre a terminologia. Contudo, ao professor, entenda o relativismo, vou falar aqui sobre o relativismo moral. Então, entenda o relativismo moral como uma verdade secular, obviamente, de que não existe uma moral universal, não existe uma moral que está acima de outras morais, mas a moral ela é relativa dependendo de cada ambiente, cada construção e cada povo. Então, nessa seara, trazendo a ótica da cultura, nós temos que a cultura sendo analisada sobre essa ótica, nós podemos entender que o relativismo, ele nos traz uma visão cultural que não é universal. E é por isso que, muitas das vezes, há um conflito tremendo quando se trata de evangelização, muitas das vezes em terras indígenas ou em locais tribais, por exemplo, lá no meio da África, do continente africano, em países que não receberam ainda o contato com o evangelho. Muitos alegam que nós estamos destruindo a cultura desses povos, né? Por quê? Porque não existe uma verdade universal que deve ser imposta sobre outras verdades, tendo em vista uma cultura que é sobreposta a outra, né? E essa ideologia ela aborda diversas áreas da nossa sociedade, mas posso citar algum exemplo, como monogamia, por exemplo, sobre o conceito de justiça. Em algumas culturas, por exemplo, o suborno não é suborno, mas é um incentivo para conseguir um caminho um pouco mais rápido em algumas situações. Nós temos a vingança. Em algumas culturas, a vingança é encorajada. Em outras, ela já é punida. E também temos a visão do aborto, por exemplo. Em algumas sociedades, o aborto ele é algo comum, é algo que pode acontecer, e outras é um crime e é errado num conceito moral meramente cultural, tá? Mas, quando nós seguimos a caminhada desse assunto, nós temos o exemplo da transgressão, né? Quando nós trazemos para a nossa realidade de cristãos, a cultura, ela nunca vai estar acima da verdade do evangelho. O evangelho, ele molda a cultura e não o contrário. Não é a cultura que molda o evangelho, mas sim o evangelho é a verdade universal do Deus que criou a humanidade. Portanto, o Deus que cria a humanidade, ele precede a cultura. Não é os costumes locais de uma certa população que dita a realidade acerca de uma determinada sociedade, mas sim as verdades universais do próprio Deus Criador. O exemplo que o Washington citou foi de um relógio. Antes de nós conversarmos, eu gostei bastante desse exemplo, porque ele cita para nós que o relógio ele é criado
vamos dizer assim, pelo relojoeiro. O relojoeiro ele vai lá, ele monta peça por peça e determina que aquilo ali é um relógio de pulso. E ele vai mostrar a hora e ele tem que ser calibrado, ele tem que acertar o horário certinho para estar mostrando a hora. Eu posso chegar lá e dizer que aquilo ali, ele é um martelo e eu vou pregar um prego com ele, né? Mas aquele que o criou, deu a função para ele, aquele sabe de fato qual é a função daquele objeto, daquela criação. É um relógio, ele serve para mostrar as horas, né? E quando eu tentar pregar com ele, né? Pregar um prego, a realidade vai se impor sobre o que eu estou determinando que ele faz, porque o Criador determinou isso. A cultura, ela se aplica, eu enxergo da forma semelhante. Quando nós vemos a cultura muitas das vezes ela é baseada em premissas ou ideias que são única e exclusivamente humanas. Mas Deus nos deixou a palavra e a verdade universal está escrita ali. Quando nós aplicamos essa verdade para a humanidade, nós colocamos o homem na sua função que foi designada por Deus. Quando nós damos ao homem a oportunidade de ouvir sobre o Evangelho, nós trazemos ao homem o remédio que está disponível a todos os homens, que o livra do peso e da morte trazidos pelo pecado. Então, isso é a fidelidade doutrinária. É nós entendermos que a ideologia, a cultura, ela não está acima do Evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos relativizar a moral e acreditar num relativismo que diz que não existe uma verdade universal. Nós devemos respeitar todas as culturas e opiniões. O Evangelho não é cultura, o Evangelho não é opinião, o Evangelho é palavra de Deus. O Evangelho é a verdade. E isso deve ser, sim, pregado. Quando nós confrontamos, então, a cultura com o Evangelho, nós vemos que o Evangelho ele é universal. A fé cristã é universal. Cristo ele veio para todos os povos, tribos, línguas e nações. A Bíblia fala que ele veio para os que eram seus. Ele veio para o povo judeu, mas o povo judeu o rejeitou. Portanto, todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, nós temos que o Evangelho ele é para todos, ele é aberto a todos. Ele não quer saber se você veio de um país para lá, um país para cá, de um clima frio, de um clima quente, ou se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas ele quer saber se você tem um coração quebrantado para apresentar a ele. Portanto, então, qualquer verdade que confronte as Escrituras, ela não pode ser considerada. Somente a palavra de Deus, ela mantém a unidade da igreja. Somente o Espírito Santo atrai o homem a Deus. E por isso é muito importante nós entendermos que o Evangelho de Cristo Jesus, ele não é somente uma ideia, ele não é somente uma filosofia, ele não é somente um estudo racional e sistematizado. O Evangelho de Cristo Jesus, ele é poder de Deus para aqueles que creem. Se nós tirarmos o Espírito Santo de dentro da igreja, a igreja se dissolverá. É por isso que existem na Europa, hoje, muitos templos que viraram museus. Nosso pastor sempre diz que expulsaram o Espírito Santo da igreja e a igreja se desfez. Portanto, nós não precisamos de chamativos, nós não precisamos de estratégias para atrair jovens, nós não precisamos de nada secular dentro da igreja. Nós precisamos buscar a essência do Espírito Santo. Nós precisamos trazer o Espírito Santo para nós. Vou fazer uma leitura aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao versículo 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando nós tentamos secularizar o Evangelho de Cristo, adaptando ele aos costumes e às culturas que nós estamos pregando a palavra, nós, de certa forma, tentamos discernir a Deus e ensinar a Deus a como fazer o trabalho dele. Mas quem conheceu a mente do Senhor?
Porque as coisas de Deus parecem loucura, porque nós não podemos entendê-las. Meus irmãos, nós só temos uma obrigação: ser genuinamente cristãos, pregarmos a palavra genuína de Deus e falarmos das coisas que procedem da sua palavra. O Espírito Santo está encarregado de levar essa mensagem. Nós não precisamos fazer igual a este mundo, que infiltram palavras sorrateiras e agradáveis nas mentes dos nossos jovens e adolescentes para tentá-los convencer de que a realidade que eles estão dentro da igreja é uma realidade que não presta e tentá-los arrastar para esse mundo afora. Uma falsa premissa de liberdade, uma falsa premissa de agrado, uma falsa premissa de serem verdadeiramente o que eles quiserem ser. Nós não precisamos disso. Quando falamos a verdade, por mais que para um primeiro momento possa parecer dura, possa parecer difícil de ser engolida, mas o Espírito Santo de Deus se encarrega do trabalho de aplicá-las nos corações dos homens. Portanto, mantenhamos a vanguarda do verdadeiro evangelho. Mantenhamos, então, como o subtópico 2 disse, a fidelidade à sã doutrina. Cristo salva, Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Amém? Vamos aí para o subtópico de número 3 com o presbítero irmão Gedeir. Meus irmãos, já fazendo aqui uma conclusão desta lição, o tema do subtópico 3 diz assim: combatendo as ideologias. E eu quero fazer das minhas palavras as do comentarista, que diz assim, que precisamos estar firmes na palavra, atentos ao que ouvimos e vemos e buscando discernimento através do estudo bíblico, da oração e do Espírito Santo. Como um resumo de tudo isso, é muito bom entender o conceito, entender como agem, como pensam, como é estruturado todo esse movimento ideológico que vem para combater, como nós já falamos anteriormente, para desestruturar a nossa fé. É muito importante nós entendermos tudo isso, mas como conclusão dessa lição, nós precisamos lembrar das nossas obrigações, para que nós venhamos nos permanecer de pé, para que nós venhamos cuidar de nossa vida espiritual, para que quando essas afrontas e ameaças surgirem, nós estejamos preparados, municiados, venhamos estar aptos para convencer os contradizentes. E nós precisamos nos embasar mais na palavra. Precisamos estar mais firmes nas Escrituras. Jesus mesmo nos ensinou que aquele que é sábio, ele ouve as palavras e é comparado a um homem sábio que constrói a sua casa sobre uma rocha. Essa rocha está lá em 1 Coríntios capítulo 3, quando se diz que não se pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo que, por sua vez, em João 1 é o verbo, que é a palavra, que é as Escrituras. Nós precisamos estar embasados. Precisamos estar estruturados na palavra. Porque, como diz a continuação da parábola dos dois fundamentos, quando vem a chuva, o vento, ou seja, quando vem as afrontas, as ideologias, tem pessoas que entendem que o diabo ele trabalha com sangue. Tem pessoas que entendem que o diabo trabalha prendendo, trabalha matando, trabalha ferindo, jogando praga, jogando doenças, mas às vezes o diabo trabalha com um sapatinho de algodão. Às vezes ele trabalha influenciando naquilo que nós queremos. Não foi isso que ele fez com Jesus Cristo no deserto? Ele tentou Jesus na fome de Jesus. Ele sabia que Jesus, como carne, estava com fome. Então, transforma essas pedras em pães. Nós precisamos estar municiados, guardados. Precisamos estar estruturados na palavra. E para gerar mais fundamento na importância da palavra, eu tenho algumas coisas a dizer sobre ela. A palavra de Deus, ela deve ser fundamento da igreja para todos os sentidos. A igreja está alicerçada sobre a rocha. Foi citado nessa aula aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Só que antes de Cristo citar isso, ele diz assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja precisa estar firmada na rocha. Nós precisamos estar embasados na palavra, porque é a palavra quem julga. O entendimento humano tenta entender, ele busca o tempo todo discernir como julgar, como interpretar o que é certo, o que é errado, como interpretar a moral, que nem já foi dito aqui. Mas a palavra de Deus já nos avisa de antemão. Jesus, em João 7,24, diz assim: não julgueis segundo a aparência. Quando ele foi julgado pela aparência, mas ele diz assim: mas julgueis segundo a reta justiça. Porque é a palavra que define. É a palavra que é o rudimento da justiça. Em João 12,48, Jesus diz assim, ó: quem me rejeitar a mim já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar. É a palavra que vai definir se o que você fez é errado ou não é errado, ou o que você quer fazer. Por isso que precisamos estar alicerçados, familiarizados com a palavra de Deus, para que nós venhamos ter um aproveitamento maior do discernimento do Espírito Santo. E como não lembrar de Apocalipse 20, verso 2, quando foi aberto o livro da vida, e aqueles que foram encontrados ali viveram a vida para sempre, mas aqueles que seus nomes não foram encontrados ali, foram participantes da segunda morte, que é o lago de fogo. Então precisamos estar municiados, como eu já disse aqui. E digo mais, a Bíblia nos ensina que nós pecamos por não conhecer. Em Mateus 22:29 diz assim: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E ele ainda termina nos estimulando, dizendo assim, ó, em João 5:39, examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam, cuidai ter nelas a vida eterna. É na palavra que nós vamos encontrar os pensamentos, a ordem, a regra, o modelo, as formas, no caso, se resumindo em Cristo, de como o homem vive na terra para viver com Deus eternamente. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos então seguir para a conclusão da nossa lição e o encerramento, portanto, dessa aula de hoje, que foi uma aula introdutória aos assuntos que estaremos abordando durante esse trimestre. Acompanhe conosco. Nessa lição, estudamos que a ideologia é um conjunto de ideias que pode influenciar profundamente a visão de mundo de uma pessoa. É preciso examinarmos todas as ideias à luz da Escritura e manter-nos firmes na verdade, confiando em Deus para nos iluminar. A maturidade espiritual se manifesta quando reconhecemos as falsas ideologias e permanecemos vigilantes e fiéis ao Evangelho. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. E essa promessa continua válida para a igreja hoje. Quero agradecer aqui a todos os professores que permaneceram conosco até este momento. Se inscreva no canal, verifique se você está com o sininho das notificações ativado e comente em nossos vídeos, compartilhe os vídeos com os seus irmãos na congregação ou até mesmo com outras congregações para estarem acompanhando os subsídios das escolas bíblicas dominicais. Fiquem todos com Deus, até a próxima aula e a paz do Senhor Jesus. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.